Uma honra muito grande receber aqui em Poços o grande, querido e renomado escritor Rubem Alves, que está lançando aqui em Poços, Sobre Demônios e Pecados, sua mais recente obra, lançamento nacional, o que muito nos honra, o que é muito importante para Poços de Caldas, que em função desse lançamento nacional, recebeu uma mídia espontânea muito expressiva em diversos veículos de comunicação especializados e de um modo geral. Queremos então convidar o nosso querido Rubem Alves, que eu particularmente, depois de algumas tentativas nos anos anteriores no nosso festival, nos frustramos de não ter conseguido trazer, mas finalmente Deus sabe o que faz e fez com que ele aceitasse o nosso convite justamente este ano e nesse momento em que ele faz o lançamento nacional aqui na nossa cidade. Então, nem vou falar muito, porque ele, inclusive, dispensa grandes apresentações. Ele estará, então, falando sobre o seu livro, sobre demônios e pecados, mostrando todos os demônios que nós temos dentro de nós, e ninguém mais importante do que eu próprio para falar sobre tudo isso. Apresentamos, então, querido Rubem Alves. Eu vou dizer uma coisinha aqui para vocês logo de sair. Essa iluminação não me deixa ver direito o rosto de vocês. Porque me ilumina. Isso. Sabe, é uma coisa muito esquisita você falar com o auditório, todo mundo, no escuro, que a gente não tem jeito de comunicar. Eu vou dizer o que me contaram. Me contaram que ontem, ao final da apresentação do Veríssimo, uma senhora curiosa do auditório fez uma pergunta indiscreta ao escritor. Ela queria saber como é que ele lidava tão bem com as questões do sexo nas coisas que ele escrevia. E me contaram que depois de ligeira hesitação, ele disse: é coisa da saudade. Eu tenho saudade, coisa da memória. E é mesmo, né? Eu me lembro que quando eu desfiz 60 anos, porque é uma turista dizer que a gente faz 60 anos, a gente desfaz. Todo aniversário é um desfazer. Quantos anos você está desfazendo hoje? Eu estou desfazendo 28, estou desfazendo 70. Porque esses são precisamente os que você não tem. Quantos anos você tem? Tenho a menor ideia. Mas quantos você não tem? Eu não tenho 75. Já foram. Quando eu desfiz 60 anos, eu, para brincar, para me consolar, joguei com as palavras e disse sexagenário. Aí eu separei as sílabas sexagenário, idade do sexo. Passei a anunciar que havia entrado na idade do sexo. Terminada a idade do sexo, 70. Bom, mas, aproveitando a dica do Veríssimo, eu quero contar uma história que não tem nada a ver com o meu livrinho, mas tem a ver com Poços de Caldas e tem a ver com sexo. É uma história que me comove muito. Eu estava na minha casa esperando
a visita de um amigo, um médico. Ele ia passar a tarde comigo. Aí eu recebi o telefonema dele dizendo que ele não podia vir, porque ele estava no velório de um tio de 81 anos de idade. 4 ou 5 horas mais tarde, ele apareceu lá em casa, já estava à noite, e me contou a história do tio. O tio, quando adolescente, tinha sido apaixonado, namorado de uma jovem, São João da Boa Vista. Era daquele amor, aquele amor furioso. Mas aí ele ficou tuberculoso. E naquele tempo, tuberculose era muito mais grave do que a AIDS. Quem tinha tuberculose, a probabilidade de morrer era muito grande. Então as pessoas tinham que ir para cidades altas para tomar ar puro. E ele foi lá para os Campos do Jordão e a previsão era de ficar lá 3, 4 anos, porque não havia antibiótico. E certamente durante esse período, os pais da moça disseram: minha filha, você tem altas probabilidades de ficar viúva, de modo que, quem sabe, você começa a pensar em algum outro. Foi isso que aconteceu. Ela casou com outro e ele saiu do sanatório e casou com a outra. Quando ele completou 76 anos de idade, ele ficou viúvo. Quando ele completou 78 e ela completou 76, ela ficou viúva. E ela ficou sabendo que ele estava viúvo. Movida por uma imensa curiosidade, ela foi atrás dele e encontrou. Morava em São Paulo. Encontraram-se depois de 60 anos. Ficaram perdidamente apaixonados um pelo outro. Resolveram se casar, os filhos protestaram, porque velho é para tomar conta de neto, não é para dormir junto, não é nada. Aliás, esse negócio de velho dormir junto, não sei se vocês viram aquele filme delicioso, Elza e Fred, um casal de velhinhos. Gente, me ajuda, vocês estão quietos aí, não estou entendendo, vocês não são mineiros. É Elza e Fred, ele com 80 anos, ela com 70 e não sei quanto, ela com 80 e iam os dois lá para a cama, sem fazer nada, né? Só para esfregar as meias. Né? Os filhos não queriam, deram uma banana para os filhos, se casaram e vieram morar em Passo de Caldas. Aí aconteceu uma metamorfose com o velho. O sobrinho me contou que o velho começou a escrever poesia, ele tocava violino, mas a mulher antiga dele não gostava de violino, o violino ficou parado 50 anos em cima do guarda-roupa, as cordas arrebentaram, ele pegou o violino, consertou o violino e tocou nessa orquestrinha, que essa bandinha que tem aí no Coreto, o pessoal aqui ainda dança lá, essa banda são, vamos ver, a ira, a inveja, a gula, a luxúria, a arrogância, a avareza, a preguiça. São os pecados. Mas isso não existe. O que existe é o quê? É o irado, o invejoso, o glutão, o libidinoso, o arrogante, o avarento, o preguiçoso. São descrições de caráter. Os pecados são descrições de deformações de caráter. Sendo que é interessante uma coisa, há certos pecados que eu não estou convencido que sejam pecados, entende? Por exemplo, a preguiça. Preguiça é pecado? Para mim não é pecado. Para mim seria virtude. Porque para mim, o que me atormenta não é preguiça, não tem a preguiça. O que me atormenta é uma voz dentro, é um outro
um outro dentro de mim que me diz: trabalhe, 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 e ele não me deixa descansar. Eu quero descansar, aquele maldito não me deixa descansar. Eu quero preguiça. Para mim, a preguiça seria felicidade, sabe? A felicidade de ter preguiça e deitar na rede, na cama, e não pensar que eu tenho que escrever um jornal e que a Raíssa está me atormentando lá. A Raíssa é aquela mulher fantástica ali, ela é que é dona dessa editora, mas ela é terrível, ela não dá descanso para a gente. Sabe o que eu sei de futebol? Futebol, eu sei a escalação do Botafogo do Rio de Janeiro de 1945, Ari, Gerson, Bela Cosa. E por aí vai. Heleno, Tovar. É a única coisa que eu sei de futebol. Não torço futebol. Não entendo por que as pessoas torcem futebol. Não sei. Eu chego para as pessoas que torcem futebol e digo: você torce para o Corinthians? É, sou torcedor de Corinthians. Podia ser do Palmeiras. Não vale, para tudo igual. Você torce para os jogadores? O que é o Corinthians? Os jogadores? Não são os jogadores, porque os jogadores do Corinthians não torcem para o Corinthians. Eles são vendáveis. Qualquer time que oferecer mais, ele larga o Corinthians para lá e vão embora, vão para a Europa. Todos os nossos. Então não é pelos jogadores. Então, tá bom, então você não vai torcer pelos jogadores. São os cartolas? Não, você não torce pelos cartolas. Mas então não entendo. Você torce por quê? Você está torcendo por quê? Por um nome. É um nome só. A pessoa torce por um nome. Falei, mas por causa de um nome, há assassinatos, há brigas, há mortes por causa de um nome. Existe até aquela aberração horrenda dos pais que, quando nasce o filho, vão para a porta do hospital e pregam a camisa do time na porta do filho, já decretando que ele está condenado a ser torcedor do Corinthians ou do São Paulo, não sei. Gente do céu! E depois ainda fala em livre-arbítrio. Essa criancinha, essa criança aí, tem livre-arbítrio? Tem livre-arbítrio coisa nenhuma. Não, o que eu estava falando? Estava falando mal da Raíssa. Ela me atormentou tanto que ela me fez escrever um livro sobre futebol, sem que entenda bolhufas de futebol. E escrevi. E é um livro ótimo, divertidíssimo. É bom, não é, Raíssa? Eu vou só contar uma coisinha do meu livro de futebol. Agora estou fazendo propaganda todo o livro. Já vou terminar. Como eu não sabia nada de futebol, eu tive que pegar as minhas experiências de futebol. Primeira experiência de futebol que eu tive, eu morava na roça, morava aqui em Boa Esperança. E do outro lado da represa, eu tinha uns 4 anos, 5 anos, meu irmão me levou para ver um jogo de futebol de várzea. Eu fui lá, não entendia nada daqueles sujeitos de calção chutando bola. Que história é essa? Eu estava espiando lá. Nessa hora, veio um vaqueiro tocando uma vaca. Quando a vaca viu aquela história, ela baixou o chifre e entrou em campo. Voou o juiz para tudo quanto é lado, subiu em árvore, os jogadores subiram em árvore, aquela correria, como eu não subia, podia subir em árvore, meu irmão me botou dentro do chiqueiro. Então eu me lembro, eu dentro do chiqueiro, aqueles porcos imensos, grunhindo, eu com medo dos porcos. Essa foi a minha primeira experiência de futebol, e foi bovina e suína. Bovina porque terminou em tourada, e suína porque todo jogador de futebol tem espírito de porco. Escrevi aqui um livro, Futebol Levado a Riso. Mas ela não ela é terrível, ela não me deixa ter preguiça. Mas eu quero ter preguiça de uma virtude. Há uns pecados, pior de todos os pecados, sabe qual é? É inveja. Fernando Pessoa disse: livre-me da inveja que dá movimento aos olhos. Num verso. Ele resumiu o livro da Melanie Klein. Inveja e movimento aos olhos. Sabe como é que é isso? Você está olhando para uma coisa boa aqui, coisa boa, que você tem, uma coisa deliciosa. Você tem. Você está feliz com aquilo.
Aí teu olho vai. Eu conheço isso. Uma senhora que tem uma casa maravilhosa, maravilhosa. Ela foi visitar uma outra amiga que tinha uma casa mais maravilhosa. Quando ela voltou para casa, a casa dela era um barracão de... E tem aquela história, né, para explicar o que é inveja. O sujeito que encontrou uma lâmpada, aquelas lâmpadas que tem gênio dentro. Aí o gênio saiu de lá. Você pode pedir tudo que você quiser. Tudo que você quiser. Não é 3 pedidos, não. Você pode pedir tudo o que você quiser. Pense. Aí o cara começou a pensar e ver as coisas que ele ia pedir. Aí depois de passado alguns minutos, o gênio perguntou: já chegou a uma conclusão? Ele disse: já. Esses objetos vão dar felicidade para você? Vão. São mais do que isso viesse para me dar felicidade. Agora eu preciso só dizer uma coisa, eu tinha até esquecido de dizer isso. Tudo que você tiver, seu pior inimigo vai ter em dobro. Aí ele parou, pensou. O gênio disse: faça o seu pedido. E fura um olho, vá. A inveja é um verme que entra dentro do fruto, estraga o fruto, apodrece o fruto. A coisa é boa, mas por causa da inveja você destrói completamente aquela coisa boa que você tinha. Então esse livro, essa brincadeira, falando sobre essas coisas, que de alguma maneira ajuda a gente a pensar sobre a gente mesmo. E o fato de que vocês deram risada é uma prova de que a nossa conversa aqui, de alguma maneira, fez você pensar em algumas coisas que vocês ainda não haviam pensado. Então chega de falar, já falei demais. Quem sabe agora vocês gostariam ou dar um palpite ou dar uma contribuição para a segunda edição do livro, ou gostariam de fazer alguma pergunta. Vocês querem fazer uma pergunta? Você fala alto, porque se eu estou meio surdo. Posso chegar aí? Pode. Cadê? Pera um instantinho. Aqui. Isso. Olha, pera um instantinho. Vamos levar um microfone aí para você. Aproveitando então esse intervalo, gostaria só de agradecer com muito carinho a presença do nosso Alencar Mairim, que é o presidente da Câmara Mineira do Livro aqui presente, prestigiando o nosso evento, também que ele, que também é um editor, da editora Lê, também presente aqui na nossa feira, e a Raíssa, que é da editora Veros, que lança hoje o livro do nosso querido Rubem Alves. Raíssa, fica de pé aí para todo mundo ver você. Olha aí. Obrigada, viu, Raíssa, pela sua presença. Obrigada, Alencar Mairim. Cadê o microfone? Ela está com o microfone? Ainda não? Tá bom. Boa noite, meu nome é Cassinha Lopes. Rubem, sou sua fã, já faz bem tempo. Sempre você está dando entrevista em televisão. Agora, há um mês e pouco, tem um programa aqui na nossa cidade que é transmissão. Chama ETTV. Aí eu me levantei, vi aquela pessoa dando entrevista. Eu falei assim, gente, mas quem que é esse homem? Mas eu não estava acordada direito. E liguei quando já estava no final. Aí depois que eu vi que era o Rubem Alves. Aí como você está dizendo que a gente quando vai escrever, é bom escrever o lado negativo. E como eu gosto de escrever, eu vou muito por esse lado. Eu ponho nas minhas peças as pessoas mais sem vergonhas possíveis. Por quê? Porque rende, é gostoso. A gente não é aquilo, mas a gente passa a viver. Aí eu escrevi uma peça chamada Mais ou Menos. Aí eu estava comentando com a moça do mercado, e o rapaz arrumando a banca e falou assim, nossa, esse título aí não tá legal não, viu? Você pensa direito o que significa aquilo. Eu falei, gente, eu não vou mudar
o título. E quando eu terminei de escrever essa peça, eu pus uma coisa que você disse e que eu achei muito interessante. Até eu anotei. Porque para guardar na memória, gente, tá difícil. Arte é comunicar sua identidade para os outros. O que você quis dizer com isso, com profundidade? Primeiro, o seguinte, não fui eu que disse isso. Quem disse isso foi um dos heterônimos do Fernando Pessoa, o Bernardo Soares. O que ele quer dizer com isso é o seguinte: todos nós temos um lago dentro de nós, parecido, onde nadam os mesmos peixes. E quando você comunica na arte, você acorda o peixe lá do outro. Então, nós somos idênticos na arte. Quando você está escutando o Chico cantando a valsinha, e você se comove com a valsinha, aquilo não é o Chico, aquilo é você. Quer dizer, a comoção quer dizer, eu sou igual a essa obra de arte. Então, a experiência artística é sempre a experiência da gente estar comunicando aquela parte da gente que é igual a do autor. Por isso a gente fica mais rico. Muito obrigada. Rubem Alves, um prazer estar falando com você. Meu nome é Jales, uma honra, na verdade. Rousseau, em seu livro A Origem da Desigualdade entre os Homens, ele diz o seguinte: o homem que pensa é um animal depravado. Gostaria que você comentasse. Obrigado. Eu escrevi um livro com o título Pensamentos que Penso Quando Não Estou Pensando. E tem pensamentos que eu penso quando estou pensando e pensamentos que eu penso quando eu não estou pensando. Sabe, pensamento que eu penso quando estou pensando é aqueles pensamentos que eu penso depois de muito trabalho. Eu cavuco, vou cavucando até eu chegar naquele pensamento. Mas tem uns pensamentos que você nem está pensando e ele chega, senta no seu ombro. Eu não estava pensando naquele pensamento. E porque eu não estava pensando, ele pôde sentar no meu ombro. Porque se eu estivesse pensando, ele não sentaria. Então é o pensamento que eu penso quando não estou pensando. Professor, para mim, você tem um olhar tão profundo sobre as coisas do cotidiano. E a minha pergunta para você é a seguinte: em algum momento você já se cansou de pensar tanto? Uma vez eu ouvi a frase, a ignorância... Se eu me cansei de pensar tanto... Só para completar. Uma vez eu ouvi uma frase assim, não sei quem falou, a ignorância é uma bênção. Em algum momento você já teve inveja dos ignorantes? Tenho dó das estrelas, pensando, brilhando, brilhando. Sabe que o Fernando Pessoa escreveu, ele olhou para as estrelas e ele viu nas estrelas uma metáfora da própria condição dele. Elas brilhavam sem parar. E ele pensou se isso não dava uma canseira nas estrelas. Porque é a metáfora dele mesmo, que o tempo todo ele estava pensando, ele queria parar de pensar. Você sabe por que as pessoas se suicidam? Porque elas não conseguem parar de pensar. Elas se suicidam para dar um descanso no pensador. Porque é demais da conta. Seria tão bom se a gente parasse de pensar um pouco, sabe? Eu nunca tive inveja dos ignorantes, não, nunca tive. Mas eu tenho vontade de ter um descanso, sabe? Um descanso com a cabeça, é tão descanso com a cabeça, né? Por outro lado, se eu não estivesse pensando, eu não estaria tendo o prazer que eu estou tendo de pensar com vocês. Então, o pensamento pode ser uma canseira, mas ele pode ser uma coisa maravilhosa, sabe? Amor também se faz com pensamento.
o Fernando Pessoa, peraí, não, Nietzsche, dizia: quando a gente vai casar, só tem uma pergunta a fazer. Terei prazer de conversar com essa pessoa até o fim da minha vida? Sim ou não? Então, se a gente consegue, porque a conversa se faz com pensamento, né? Então a gente brinca, com pensamento se faz amor. A relação do pensamento é uma relação amorosa e é bom, e a gente fica feliz. Mas a gente merece um descanso de... A preguiça, né? Deitar na rede e só pensar besteira, porque pensar besteira não é pensar. Pensar besteira é outra coisa. Rubens, quando o senhor mencionava o rei nu de Mendelssohn, eu fiquei me lembrando de você contando, pedindo permissão para Lacan, para o Rubens narrador, contar em síntese a festa de Babette. Você quer... Vocês têm paciência? 5 minutinhos. Eu nem sei como é que eu vou contar essa história. Primeiro eu podia fazer uma propaganda que não é da Velas, porque essa história eu contei no livro Lições de Feitiçaria. É um filme havia numa aldeia da Dinamarca, perdida num sem fim, numa costa brava, uma aldeiazinha que era governada por um pastor muito rigoroso. Todos eram muito religiosos, luteranos, e era o pastor que dava as diretrizes para aquela vila. E ele tinha 2 filhas que ele gostava muito delas. E... Não, eu acho que eu não vou contar, não. Não vou... Não, sabe por quê? É uma história tão linda. É uma história tão linda e eu estou com medo de me perder. Vou resumir, bem resumido. É a história de uma mulher, a Babette, que teve de se refugiar nessa aldeia para fugir da perseguição que ela estava sofrendo na França. Havia uma revolução na França. O pai havia proibido que as 2 filhas se casassem. Uma filha ficou apaixonada por um oficial de cavalaria. O pai disse: não pode casar porque ela é meu braço direito. A outra ficou apaixonada por um cantor de ópera. Não pode casar porque ela é o meu braço esquerdo. Então as 2 filhas envelheceram sem poder casar. Aí chegou a Babette, naquela aldeia de gente, eu não vou dizer amarga, gente sem gosto. Gente sem gosto, sabe, comida insossa. E as únicas comidas que eles sabiam fazer eram as comidas de peixe, sopa de peixe, pirão de peixe, peixe, que não acabava mais, peixe. Aí, um dia, a Babette ficou trabalhando com essas 2. Era empregada delas, cozinhava para elas, ensinou-as. Ela é de Paris, a Babette ensinou novas comidas, um novo gosto para a vida. Mas aí, um dia aconteceu uma coisa. A Babette recebeu um telegrama de uma amiga em Paris que ela havia ganho na loteria, uma fortuna. E a Babette resolveu que ela ia gastar todo o dinheiro que ela havia ganho dando um banquete para aquela aldeia. Festa de Babette. O banquete que a Babette prepara, as coisas absolutamente maravilhosas, queijo, sarcopage, aquelas coisas. Um banquete que eles nunca haviam sonhado. E acontece o seguinte: as pessoas da aldeia
estavam convencidas de que a Babette era uma feiticeira, então que queria seduzi-las para o demônio. Então elas disseram: nós vamos participar do banquete, mas não vamos gostar de nada para que o diabo não tome conta da gente. Aí a Babette serviu aquele banquete, mas o glutão que mora em cada um começou a provar aquelas delícias que a Babette colocou na mesa. O vinho, o caldo, que coisa maravilhosa, as codornizes. E as pessoas começaram a ficar moles, dengosas, gostando umas das outras. E o final da história é que todas elas foram transformadas pelo banquete da Babette. O filme termina todos eles saindo da casa, dando-se as mãos e brincando de roda como se fossem crianças. É uma versão feminista da Eucaristia, ou seja, Babette se deu para ser comida e todos comeram a Babette. Entendam o que eu estou dizendo aqui antropofagicamente, e por causa da Babette todos ficaram completamente diferentes. Aí, as duas irmãs encantadas foram falar com a Babette e disseram para ela, todos estavam muito tristes que ela iria embora. Babette disse: mas eu não vou embora. As irmãs disseram: mas você não ganhou na loteria? É hora de você sair daqui e voltar para a França. Ela disse: eu gastei todo o dinheiro da minha loteria nesse banquete. E quero dizer para vocês, ela falou, que um artista nunca está pobre. Vou viver o resto da minha vida com vocês. E assim termina o filme. É muito bonito. Se vocês puderem pegar nos DVDs aí, vocês vejam esse filme com a família, que é muito bonito. Agora você vai sortear seu livro, né? Quem é que está mandando aqui na... Quem é que... Tem mais alguma pergunta? Como é que é a hora de sortear o livro? Eu tenho mais duas pessoas que me pediram para fazer uma pergunta. Um eu vou chamar aqui mais próximo, por favor. E o outro lá em cima. Rubem, eu tive o prazer e o privilégio de entrevistar hoje na Rádio Libertas, e entre as várias perguntas que lhe formulei, entre as várias coisas que tenho certeza aprendi com você e os ouvintes da Libertas, eu lhe formulei uma pergunta sobre a morte, se você tinha medo da morte. E você respondeu com uma sabedoria tão grande, nem sei se naquele momento, se você vai saber repetir todas as suas palavras da mesma forma, mas eu queria que você partilhasse esse mesmo momento que eu tive com todos nós aqui da URA. Obrigado. Primeiro eu queria dizer que eu não conheço nenhuma pessoa que queira ir para o céu. O Papa não quer ir para o céu. Prova disso é que ele cuida da saúde, controla a pressão e o colesterol. E se ele estivesse tão ansioso por estar com Cristo, ele fumaria vários charutos e comeria bastante torresmos para ser promovido quanto antes para as delícias celestiais. Nós somos seres da terra, nós somos carne, nós somos destinados a esse mundo maravilhoso. Minha relação com a morte, eu não tenho medo da morte. Eu tenho uma grande tristeza, porque ir para morrer significa que você está fora do jogo. E não vem me dizer que tem outro mundo, essas coisas. Não quero outro mundo. Eu fui pastor. Na minha igreja tinha uma senhora chamada Dona Clara, que é a mulher mais resolvida com Deus que eu conheço. Não tinha inferno, não tinha nada disso. Essas invenções malucas de teólogos e sacerdotes e pastores.
Ela estava com 92 anos de idade, estava cega na cama, a filha estava lendo a Bíblia para ela, e ela pacientemente aguentando a leitura da filha. Aí chegou um momento que ela fez um sinal para a filha para parar de ler. A filha parou. E ela então disse: minha filha, sei que a hora está chegando, que pena, a vida é tão boa. A vida é muito boa, há muitas músicas maravilhosas a serem ouvidas, há muitas pessoas maravilhosas a serem abraçadas e beijadas, há muitos livros a serem lidos, há muitas experiências, e a morte é o fim disso. Tenho muito medo do morrer, que é outra coisa completamente diferente. Morrer é um processo. Eu gostaria que os médicos pusessem um pouco de juízo na cabeça e aprendessem a ler os sinais do corpo, porque há um momento em que o corpo diz: quero partir. Aí vão lá os médicos, fazem respiração artificial, ressuscita, quando o corpo diz: eu quero partir, eu quero partir. Então isso é uma coisa que precisava ser ensinada, deve ser parte da ética médica. É preciso respeitar o que o corpo está dizendo. E não ficar brincando de Deus, ressuscitando as pessoas. Então são duas as minhas. Eu não quero morrer, mas quero estar bem de saúde. E em 1947 houve uma expedição que ficou famosa chamada Kon-Tiki. A expedição Kon-Tiki foi no Pacífico. Um norueguês tinha uma tese para provar que era possível atravessar o Pacífico usando um barco feito de junco, como os incas. E ele atravessou o Pacífico. Quer dizer, um homem de uma coragem, sozinho. Nada de Amir Klink. O Amir Klink está no barco dele cheio de aparelhos. Ele está Não, esse outro era um barco de junco, não tinha rádio, não tinha nada. Há uns 3 anos, ele estava com 80 e tantos anos, descobriu que estava com câncer. Sabe o que ele fez? Parou de comer. Uma outra pessoa minha conhecida disse que o pai estava assim muito doente, que ela notou que tinha acontecido uma coisa na cabeça do pai dela, que o pai, quando ia rezar o Pai Nosso, pulava o Pão Nosso de cada dia nos dá hoje. Então, sabe, e eu acho que muitas pessoas acham que esse negócio que eu falo muito de morte, que isso é mórbido. Talvez seja mórbido, mas eu acho que isso é coisa que diz também Nietzsche. Quando a gente toma consciência da morte, a gente começa a tomar cuidado com os momentos que a gente está vivendo, porque os momentos são preciosos. E a única coisa que a gente tem são os momentos, só os momentos. Então, para terminar essa coisa, eu vou contar uma historinha para vocês. Tem mais outra pergunta? Sim, aqui no fundo à sua esquerda. Mas deixa eu contar essa historinha aqui. Sim. É curtíssima. Um homem ia por uma floresta, estava anoitecendo. De repente ele ouviu um rugido terrível, era um leão. Ele ficou com medo, começou a correr, mas como ele estava escuro, ele não via por onde ia, ele caiu no precipício. No desespero, ele se agarrou a um galho, ficou de pendurado lá no precipício, o leão lá em cima, as pedras lá embaixo. Ele, assim, olhou para a parede do precipício e lá ele viu uma plantinha verde. E na plantinha tinha uma coisa vermelha, que era um morango. Ele estendeu o seu braço, colheu o morango e o comeu. Estava delicioso. Bom. Aí as pessoas perguntam, mas o que aconteceu com o homem? Eu falei, você não entendeu que quem está de pendurado é você e sou eu?
nós estamos de pendurado, nós vamos cair. Mas, por enquanto, tem murango na beirada do precipício e vamos cair com a barriga cheia de murango. Ai, meu Deus. Qual é a última? Aqui no fundo, à sua esquerda. Onde? Aqui em cima, Rubem. Esquerda de quem? À sua esquerda. Aqui, tá bom. Eu estou aqui, no fundo. Estou vendo. Ah, já vi. Pode falar. Rubem Alves, por que ostra feliz não cria pérola? Por que ostra feliz não cria pérola? Isso. Ah, mas isso é... Sabe o que é isso, né? É um livro meu que tem esse título. Ostra feliz não faz pérola. Porque a pérola, como é que nasce a pérola? É quando a ostra fica infeliz. Quando tem um grãozinho de areia dentro da ostra, aquele grão de areia começa a incomodar a ostra, então ela começa a secretar uma substância lisinha, que não corte mais a sua carne. Essa substância lisinha é que vai ser a pérola. Então, isso aí eu usei então essa ideia, ostra feliz não faz pérola, para dizer que na obra de criação sempre tem que ter um grão de areia, tem que ter um sofrimentozinho para a gente fazer a coisa, sabe? Porque se a gente tiver só felicidade, se a gente for só felicidade, a gente não tem a compulsão de criar, a gente fica só gozando a felicidade. E que é muito bom gozar a felicidade, né? Mas a gente fica gozando a felicidade e a gente então não cria pérola. Então é por isso que ostra feliz não faz pérola, porque a pérola nasce do sofrimento da ostra. É isso. Agora eu sorteio agora. Nós vamos fazer alguns sorteios, como a gente tem feito aí essas noites. Vamos sortear primeiro o livro da Estael Gontijo. Qual é o nome do livro da Estael Gontijo? Fala logo, tem que levantar e falar. Agora tem um livro só, mas foi ele que levantou a mão a primeira vez. Quando levantar, já fala imediatamente. Quem falar primeiro leva, tá? Qual é o seu nome? Vamos sortear 2 livros. Antes do nosso escritor, vamos sortear um livro de João Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, que é o patrono em memória desse festival literário. A pergunta é: qual é o personagem principal de Grande Sertão Veredas? Para ou ímpar? De Adorim e Reobaldo. Leite, parabéns. Viu? Obrigada. Reobaldo. Reobaldo, ela disse. Não, ela falou Reobaldo. Não, é Reobaldo. Porque o Reobaldo é que relata. Exatamente. Ele é o relator de toda a história. Ela falou Reobaldo, tá certinho. Agora o boné da Petrobras. Qual o nome do fenômeno geológico que o governo federal intitulou a nova reserva de petróleo? Pressão! Quem gritou primeiro? Eu! Gritou mesmo. Qual é o seu nome? Hã? Otávio. Parabéns. Obrigada. Tem mais um sorteio também de uma camiseta de pet. Olha, uma camiseta de pet. Quem sabe aqui o nome do stand que faz as camisetas de pet? Qual é o nome da empresa? Hã? Não, esse é um slogan de uma campanha.
Como? Oi? Feita de pet. Tá bom, você aproximou. Vai, ganhou. Daniel. E agora, os dois livros do nosso escritor, lançamento nacional em Poços de Caldas, ofertada pela editora Veros, aqui presente através da Raíssa. Gostaria que o senhor fizesse as duas perguntas dos dois livros aqui, escritor. Eu vou fazer uma pergunta safada. Qual é o dia do meu aniversário? 16 de setembro. 16 de setembro? 15 de setembro. Quem falou 15? 15 de setembro. Há um personagem narrador no meu livro, perguntaram-me se acredito em Deus. Ele narra. Como é que ele chama? Que foi? Mestre o quê? Mestre Benjamin, tá certo. O Benjamin ganhou. Cancelou a primeira porque estava dando. Ela ficou com medo de haver uma briga aqui em geral. Hã? Espera, olha aqui, ó. Duas aqui se apresentaram como tendo sido as primeiras a falar a data de nascimento. Então, a espiã lá, como é que você chama? Gisele. Ela tem uma história de guerra muito interessante. Ela sugeriu que a gente tirasse para o ímpar para as duas. O que vocês acham? Tá bom. Eu dou mais um. Tem mais um livro aqui. Tá? As duas falaram 15, dia 15. Qual que foi a outra? Tem uma ali que diz que eu sou do aniversário da mãe dela. Como é que é o negócio? Cadê a outra? Mesma idade da minha mãe, no mesmo dia de aniversário do meu filho. Então tá vendo? Uma pergunta aqui da Estael, a nossa escritora que antecedeu, e depois a gente vai para os autógrafos, tá ok? Eu não vou perder essa oportunidade de jeito nenhum, né? Rubens, conta para a alegria de nós mulheres, resumido, porque eu sei que já está na sua hora, o tênis em frescobol, que é bárbara. Tem uma coisa interessante que as ideias, eu estava falando aquelas ideias que a gente pensa quando não está pensando. Uma dessas ideias, aconteceu assim. Eu era terapeuta, estava atendendo um homem
estava brigando com a mulher. Então eu disse para ele aquela frase do Nietzsche, que quando a gente vai casar tem que perguntar só: terei prazer em conversar com uma pessoa até o fim da minha vida. A hora que eu falei isso, pimba, deu na minha cabeça assim instantaneamente, e eu disse, eu não tinha pensado, nunca tinha pensado nisso. Há 2 jogos para conversa. Um jogo é tênis, outro jogo é frescobol. Tênis e frescobol são muito parecidos. 2 raquetes, 2 jogadores e uma bola. Mas o tênis, os jogos são completamente diferentes, porque o tênis, o objetivo do tênis é tirar o outro da jogada. Você está cortado onde o outro não vai pegar a sua bola. Então o tênis é sempre baseado na alegria de um e na raiva do outro. O frescobol, o objetivo do frescobol é não tirar o outro da jogada. Então se a bola vem ruim, eu devolvo a bola boa, porque o bom do frescobol não é ganhar o ponto, mas é ficar para lá, vai, vem, é isso que é gostoso. Então há 2 tipos de conversa. Essa conversa da cortada, que é daquelas pessoas medíocres que querem ter razão. Quem fala disso é Camus, que diz que o desejo de ter razão é prova de mediocridade, não sou eu que estou falando. E há outro das pessoas generosas, que não querem ganhar, mas que querem estar se relacionando nesse vai e vem, que é um processo onde as relações se estabelecem e onde o pensamento trabalha. É isso. Muito obrigada. Quero só dizer uma coisinha. Eu não vou fazer dedicatória, tá bom? Porque muita gente dá, como é que chama? Tendinite. Então vocês me perdoam, eu vou assinar para todo mundo que quiser, mas dedicatória não me peçam não, tá? Obrigado. Obrigado, pessoal, pela presença. Vamos fazer, então, começar a formar a fila aqui do lado direito. Agradecemos pela presença de todos vocês, dizendo que amanhã, infelizmente, é o último dia do nosso 3º Festival Literário Nacional, todos convidados a prestigiar a feira, e o festival que se encerra amanhã às 17 horas. Abre mais cedo, às 9 da manhã, e se encerra às 17. Queremos muito contar com a presença de vocês. Às 15 horas teremos a apresentação da Orquestra Sinfônica Jazz da Escola Maria Ovidia Junqueira, aqui de Poços. São adolescentes que tocam muito bem. Então contamos com a presença de vocês.